você que nos acompanha, estamos com mais um episódio aqui do Escuta Mana. E o nosso assunto é Manaus e as suas curiosidades. O que você não aprendeu nas aulas de história, talvez você aprenda aqui, pode ser que sim, pode ser que não, aí vai contigo. Até porque a gente falar de Manaus é a gente fazer uma verdadeira imersão histórica sensacional. Então, assim, porque temos o ciclo da borracha, temos ali a chegada da indústria, Zona Franca de Manaus, Polo Industrial de Manaus, a exploração do látex, dentre outras coisas também. Mas é claro que para falar disso tudo, a gente chama um expert. Que Ele chique. entende do assunto demais. É o Leonardo Novelino. Não, mas isso tem que repetir. Fala, eu sou o quê mesmo? Um expert. Oh! Ele é diretor do Museu da Cidade de Manaus, gente boníssima, da melhor qualidade. Muito obrigada por você aceitar participar aqui do Escuta Mana e proporcionar um episódio cheio de curiosidade, cultura, conhecimento. Então, o episódio é todo seu. Seja bem-vindo. A gente que agradece. É uma delícia estar aqui no Escuta Mana, maninha. Uma coisa muito nossa. Estamos às ordens, Flavinha. Estamos em casa, Léo. Inclusive, Léo, né? Leonardo, explica aqui pra gente a história de Manaus. Ela começa onde? É justamente com a chegada dos portugueses? Como é que é? Explica pra gente. Olha, a presença dos portugueses realmente foi um divisor de águas. Mas a história é muito, muito mais antiga, né? Devido aos nossos ricos recursos naturais, muita água doce, muito pescado para dar e vender, caça, coleta de frutas, a disponibilidade de folhas, raízes, comestíveis, medicinais, muita gente, né? Estamos recontando a história. Então, antes do europeu, a gente estima aí, transitando pela Amazônia, uma população de 8 milhões de pessoas. Uau! Que hoje em dia é a população do estado do Rio de Janeiro. Né? Nossa, Léo. Então, olha, nas três Américas, Eurásia, África, Oceania, tem uma datação que converge. De 13 mil a 10 mil anos, os nossos ancestrais deixaram de ser nômades e seminômades e se tornaram sedentários. Dominaram a agricultura, domesticaram os animais e aqui em Manaus não foi diferente. Então, essa turma está aqui há muito tempo, devido à riqueza dos recursos naturais. Nós temos assim uma linha do tempo, Flavinha, muito clara. Então, por exemplo, a 22 quilômetros de Manaus, já na área metropolitana, ali é só dar umas braçadas, a gente já chega em Iranduba. Né? Vai pela ponte, rapidinho está lá. Então, nesse sítio, nós vamos encontrar pontas de flechas muito bem feitas, né? O engenho que as criou, muito bem pensadas, né? O design, a aerodinâmica de 10 mil anos. Uau! Então, nossos pais já estavam aqui cultivando a mandioca, selecionando as frutinhas do nosso xiscaboquinho, o tucumã, a pupunha, né? Os óleos medicinais, antibióticos, anti-inflamatórios, como a copaíba, a andiroba, as folhas, as vagens, como o jucá, o mulateiro, todo um know-how, saberes e fazeres, que nós recebemos tudo de presente. O uso na gastronomia do jambu, né? Aquela mistura gastronômica que explode na boca e deixa tudo anestesiado, ressaltando o sabor. Eu só acho que nesse episódio aqui deveria ter aqui nessa mesa pupunha. Totalmente. Olha aí, produção, aquela, né? Pupunha, tucumã, deveria ter aqui o jambu, Totalmente. O tacacá também ou tem essa rixa de é amazonense, parentinense? O que é o tacacá? Olha, eu tô falando de movimento. A nossa cidade sempre foi muito dinâmica, né? Então, a turma ia daqui para lá, por exemplo, a tradição antropológica, né, dos tucanos, que eles vêm do litoral,
do imenso litoral brasileiro e vem se refugiar aqui dentro da nossa floresta, né? Então, a nossa cidade ela foi criada através da dinâmica do movimento. Então, nós estamos falando de uma cidade multimilenar. E como Manaus se chamava? Porque ela não era Manaus, né? Como é que era antes? Não era. É bom lembrar que a gente trabalha com memória, que até uma curiosidade, Flavinha, que uma das pautas é o meio ambiente. E aí eu pergunto a você, perguntando da galera que está ouvindo e vendo a gente. Como é o nome do nosso país? Brasil. Por quê? Se extraía as árvores do pau-brasil para se obter um pigmento vermelho de alto valor na Europa. Então, o nome do país, com a chegada do europeu, vai ser Brasil, devido a essa economia extrativista. Só que tira, até quase acabar, né? Então, o nome atual do nosso país já é um alerta. Houveram vários nomes do nosso país, entre eles um muito comum que era a Grande Pindorama. Uau. Era o nome do país que alguns povos originários davam antes da presença europeia. Isso para falar do país, isso para falar de educação patrimonial que inclui o meio ambiente. Trazendo para o nosso Amazonas o nome do estado, existe o relato, né, dos religiosos que aqui passou um navegador, Francisco Orellana. Navegando pelos nossos rios, ele possivelmente teria visto uma tribo de índios que lembrou uma história clássica do período clássico grego-romano, que era um grupo de mulheres guerreiras, as Amazonas, e ele teria batizado o nosso grande rio, vindo daí. A presença dele se dá, então, né, no mesmo século da presença portuguesa no país. Então, ele, de origem espanhola, os portugueses já estavam por aqui, no século XVI. E aí nós já vamos ter o registro de Manaus, né, no século seguinte, né? Porque em 1669 os portugueses constroem a primeira edificação europeia aqui, que foi um fortim, um forte pequeno, de pequenas proporções, que se utilizou muita madeira, muita matéria orgânica, que foi o fortim São José, que vai dar o nome, então, ao povoado. Ai, que legal. Então, essas terras vão ter nomes europeus, a influência portuguesa, muito católica, e o primeiro nome em homenagem a um santo, povoado de São José. Depois, povoado de São José da Barra, que é o lugar, né? Lugar da Barra. E aí vão utilizar, assim como Orellana batizou o Amazonas, né? Com o nome de Amazonas, vão olhar para o nosso rio, que é muito comum na construção das urbes do mundo, né? De águas escuras, o Rio Negro. Batizam o nome do rio de Rio Negro e associam o nome católico. Então, São José da Barra do Rio Negro, né? Usando a questão aí geográfica. Mas não para por aí, não. Então, já falei do século XVI, do século XVII. O fortim muda tudo, né? Porque até então era um povoado onde se tem um forte. O forte foi construído porque era um grande local para observação e depois se verificou que também teria um grande potencial para o comércio. Já chegamos aí no século XVIII, muito comércio, já tinha navegação, mas Manaus não tinha esse nome e não era a capital. A capital era Barcelos, né? Mas houve muito investimento. Entre um dos grandes políticos que investiu aqui neste povoado foi o governador da província imperial, né? Que era o presidente da província imperial,
O Brasil, então, já era um império. E foi o Lobo da Almada que dá nome a uma das ruas do centro da cidade. Então ele vai investir, vai criar olarias aqui para construção civil, tijolos, fábricas de piaçava e a indústria extrativista também. E ele vai ser um dos grandes incentivadores de transferir a capital para o lugar da Barra, São José da Barra. Mas ainda assim, a tradição, as oligarquias da época não aceitam e transferem novamente a capital para Barcelos. Eita. E aí vai mudar ali por 1832, 1833, que então o povoado vai ser elevado à categoria de vila. Então, a Vila da Barra, a Vila de São José, a Vila de São José da Barra do Rio Negro. E que posteriormente ocorre com a vinda de jesuítas religiosos uma mudança do nome a uma outra santa, que é Nossa Senhora da Conceição, mudando o nome do local. E aí a gente lembra que esse culto desde então, que vai dar nome à padroeira do estado do Amazonas, a Catedral Metropolitana. A Igreja da Matriz, aqui em Manaus, é consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Então esse culto é muito antigo, né? Do início ali, desse período, 1832, 1833. E aí, posteriormente, vem o nome que a gente conhece, né? Então vira Vila de Manaus, para fugir um pouco da influência religiosa que era muito grande. Além da religiosidade, eram gestores. O controle populacional era através do batismo. Começam os processos de catequismo, catequização dos povos originários. Mas não tem jeito, volta ao nome católico, né? Vila de São José. Volta esse santo muito forte, o culto dele muito forte aqui na área. Isso tudo vai mudar em 1848. Flavinho, eu não paro de falar, hein? Não, eu já tô vendo assim, mano, me vê uma pipoca, porque o que eu não ouvi na minha aula de história, eu tô ouvindo aqui agora. E eu tô encantada, porque assim, é claro que temos história do Amazonas, história do Brasil, Manaus, nas escolas e tudo mais. Mas será que dão tanta importância, dão o verdadeiro peso que é? Porque, assim, é justamente a gente entender, compreender o porquê que estamos vivendo tal situação hoje, porque tem uma interferência do que aconteceu lá atrás, né? Então, é muito louvável, assim, a gente fazer um episódio todo dedicado pra gente conhecer um pouquinho. Eu não gosto desse pouquinho, não. Pra gente conhecer mesmo a história da capital, Manaus. Que você soltou aqui, eu falei, gente, peraí, como é que eu nunca me toquei? Barcelos era a capital do Amazonas. Eram outros contextos. Pois por qual motivo? Ela era mais populosa, era o quê? Tudo e mais um pouco, né? A gente precisa lembrar que nós tínhamos o Império, né? Então todos aqueles que eram ligados ao Império, as oligarquias políticas, né? E que tinham seus comércios, a sua área extrativista, naturalmente vai beneficiar esse ou aquele. E surgiam novas oligarquias, mais ligadas à área do que hoje a gente conhece como Manaus. E é interessante porque só em 1848, então, que começa essa mudança. E aí, definitivamente, o Império gerindo, então, o norte do seu império, então vai definitivamente sacramentar, ainda não era Manaus, era
a vila, é elevada à categoria de cidade e capital, então, da província imperial do Amazonas. Então, a cidade da Vila da Barra se torna oficialmente a capital. Barcelos fica para trás. As oligarquias da época, os poderosos da época, o poder muda de mão, né? Sim. Constantemente. Só que é também deixando para trás novamente o poder da igreja, que rivalizava com o império, vão homenagear um povo daqui, um povo guerreiro que resistiu à invasão europeia, que era bom de comércio, né? E que possuía profundo conhecimento das drogas dos sertões, médico, farmacológico. Nesse período destaca-se o ano de 1856, que aí, então, deixa de ter esse nome católico para ter o nome de Manaus, em homenagem a um povo originário. Eram só os Manaus? Naturalmente não. Baniuas, Muras, Barés, Tarumãs e um grande know-how indígena Mouras, aqui. era? Muras, também Mura, entre eles. era É o nome de uma etnia, Ah. de uma tribo, né? E não só, Flavinha, né? Havia uma grande rota de comércios. As imagens de satélite revelam agora ilhas artificiais para não ficarem à mercê dos humores do rio, né? A vazante, que demora muito, a cheia. Eu preciso proteger a minha agricultura, eu preciso proteger a domesticação dos animais. E uma reflexão, uma curiosidade que você me pediu coisas curiosas. Veja bem, da grande nação indígena brasileira, e eu falo de milênios, a nossa cidade é a única capital desta grande nação indígena brasileira que então presta um tributo a um povo originário, Manaus. Existem outras cidades de origem indígenas, mas não são capitais. Quais são elas? Nós temos tudo com muito J, né? Tem origem indígena, né? Teresina, muitos nomes indígenas do Tupi no estado do Paraná, Olha. no Nordeste, mas a nossa é a única capital. Ai, que legal. Então isso é uma homenagem, mas nos traz responsabilidades junto aos vários povos originários que são provenientes daqui ou migraram para cá. Entre eles, a Prefeitura Municipal de Manaus acolhe e faz um trabalho muito bonito com os Cocama, que por acaso estão no território venezuelano. Mas na verdade são amazônicos. Olha só, E Manaus acolhe, né? que legal. Como essa grande capital que tem um nome de um povo originário. É importante dizer, né, Léo, que a cidade de Manaus passou por 2 ciclos econômicos bem importantes, né? Quais foram eles? Estou me sentindo uma professora, assim, fazendo uma sabatina com o aluno, né? Quais são esses 2 importantes ciclos? Os mais marcantes, é preciso dizer que o comércio, né, a indústria sempre existiram aqui, porque Manaus é uma terra de grandes empreendedores, né? Sim. Então sempre foi o comércio, houve o comércio com o pescado. Nós temos peixes aí variados, né? A questão extrativista, de frutas, a piaçava, né? Toda a questão da indústria com as olarias, né? Eu estou falando do período pré-colonial, colonial. Mas, né, na história da nossa cidade, o destaque é com a questão extrativista do ouro branco, a borracha, porque no mundo que se industrializava, Flavinha, que precisava parar os trens, freá-los, precisava de borracha. Olha. Na indústria hospitalar, ainda não tinha desenvolvido nem a mentalidade e nem a indústria em si da queima do fóssil do petróleo, né? Então, na indústria hospitalar, tudo que era de borracha
precisava de borracha, as cirurgias, as luvas, tudo precisava de borracha. No mundo moderno daquela época, para conduzir a eletricidade, tanto na indústria quanto nas residências, onde quer que seja, eu precisava de borracha como condutores de eletricidade. Então o mundo consumia borracha e nós tínhamos o monopólio. Olha só. Então Manaus se torna uma cidade muito rica, praticamente uma capital cosmopolita de influência europeia debaixo da linha do Equador. É verdade que o ciclo da borracha, assim, foi o boom, Manaus bombou mesmo, né? Falando assim, Sim, até a chegada dos asiáticos, exatamente. tinha uma concorrência, assim, muito forte, muito ao ponto de Manaus estava aqui, os asiáticos vieram e Manaus pra cá? A Ásia é enorme, né? Sim. Então, especificamente a área da Malásia. Levaram as nossas sementes contrabandeadas Olha. e fizeram uma grande plantação, muito grande, na Malásia. Já havia um know-how desse tipo de agricultura que aprenderam aqui. Então, quando as árvores começaram a produzir o látex, houve uma super oferta do produto no mercado. Então, isso é uma lei de mercado. Quando tem muito, o preço cai. Então, você pegar um barco a vapor para atravessar o Atlântico, atravessar outro oceano, praticamente, porque você tinha que entrar na maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Bacia Amazônica, para ter acesso a Belém, Pará, aos outros áreas de extrativismo mesmo, né? Os seringais, o custo era muito maior. Então a Malásia tomou a nossa frente. E aí nós ficamos pobres. O mundo todo passou a consumir a borracha da Malásia. Mas já tinha deixado aqui a sua memória da Belle Époque, né? Isso. Essa memória da construção da cidade. Com a presença portuguesa, Manaus virou muito lisboeta, deu as costas para o Rio, se voltou para uma piazza onde tinha um templo católico. Aí, com os portugueses, ganhamos ruas, esquinas. Com a chegada da Belle Époque, Manaus se tornou uma cidade francesa. Além disso, ganhamos boulevard, né? Tinha a hora com os ingleses do footing, que a ideia era bater perna, né? Foot é pé. Você botava a melhor roupa para ver e ser visto. Olhar os grands magasins, né? O Le Bon Marché ou o Bon Marché, os mercados, olhar as vitrines, e a ideia era saber, era a mídia social da época, né? Era como se tivesse ali Instagram, Facebook, você sabia as fofocas, o que aconteceu com aquela família, se ganhou dinheiro ou perdeu, para os seus investimentos, quem você se tornaria o novo seguidor, o best friend, né? Então era a época do footing. E aí toda a presença europeia que ganhava dinheiro com a borracha. Franceses, ingleses. O italiano de Gênova faliu em Gênova, faliu em São Luís do Maranhão, faliu em Belém, vai se tornar bilionário em Manaus construindo um Grand Hotel, o equivalente aos 5 estrelas. De Gênova chega em Manaus o Andrea Cassina e constrói um hotel dos sonhos, com o que havia de melhor, com que o luxo podia pagar, o Hotel Cassina. Hoje, o atual Casarão de Inovação Cassina, voltado para incubadora, desenvolvedora de startups e indústria 4.0. Olha só, você tá vendo... Nossa, eu tô amando esse episódio aqui, gente, porque o Léo tá falando aqui e a gente vem, então quer dizer que aquele prédio, né, aquela arquitetura toda que temos ali no Centro Histórico de Manaus, tem a origem ali italiana, é isso? A família Ventilari edifica o prédio e depois eles vendem para o Andrea Cassina, um oriundi como eles, né? A arquitetura é eclética. Sim. E tem elementos ítalo-franceses, elementos do período clássico, né? Predominantemente europeu.
Olha que sensacional. Aí a gente tem o ciclo, né, da borracha e vem também a questão do ciclo da industrialização, né, que vem a questão da Zona Franca de Décadas Manaus. depois. É. Antes disso, para subsidiar tudo isso, nós temos muitas populações indígenas, né, que acabaram ficando obscurecidas, né? Houveram, sim, políticas de genocídio, não houve uma valorização da memória deles, né? O gráfico é totalmente descendente. Declínio populacional, linguístico desses povos, todo o know-how deles, e também foram escravizados. Olha só. Junto com eles chegaram os povos afrodescendentes, né? Que também nos nossos prédios, aquela parte dos porões era para cerceá-los. A Praça Dom Pedro II, no centro histórico, no Marco Zero, era conhecido como Largo do Pelourinho. O que era o Pelourinho? Como várias capitais das antigas capitanias hereditárias, né, a gestão era muito truculenta. Então, o Pelourinho era um tronco muito grande e forte com grilhões. Se você não batesse sua meta, se você fosse um criminoso, era punido em praça pública. Uau. Era a educação, a pedagogia da época. Manaus não foi diferente. Léo, eu tenho uma dúvida. Ó, na verdade, uma curiosidade, né? O que são aquelas partes? A gente tá andando ali no centro de Manaus, é claro que a Marco Zero, gente né? vê história pura ali, né? Então tem prédios assim históricos, mas a arquitetura, obviamente, ela é muito antiga. Então a gente consegue ver, por exemplo, na parte assim de baixo, que tem como se fosse um porão. Qual era a Exatamente. finalidade daquilo ali? Olha, tem finalidades diversas, né? Era uma área de serviço para as famílias abastadas. Os prédios públicos era para cercear pessoas, para que os escravos ou os servos ficassem lá. E Manaus sempre foi muito quente Então, também. pois é. E também tem uma área também para isolar as famílias, isolar as atividades. Porque Manaus era conhecida como Veneza. Então, na dinâmica da cheia da vazante, na época de cheia, aquela área também molhava. Então, se eleva, né, o piso com a construção, e aquela área fica ali como uma espécie de lastro, né? Para a passagem das águas, as coisas mais caras, a família não ser incomodada com a passagem das águas. Então também é a questão do pé direito muito alto dessas construções, o ar frio mais denso pesa, move o ar quente para cima que se resfria e etc, etc. Então o porão, assim como o ático, algumas casas têm aquela reserva, usam como depósito em cima, justamente isso para resfriar o ambiente. Olha só. E por que naquela época as portas, as janelas, elas eram mais Largas. É. A construção civil era diferente daquela época, né? A mão de obra para fazer aquilo era mais presente, era mais forte. Então você tinha vários trabalhadores, né, para carregar coisas, para construir coisas. Então, tem várias fotos. Numa das ruas mais antigas, a Bernardo Ramos, nós temos as casinhas coloniais, né? Então, nós vemos ali o trabalho da taipa, de repente começa o tijolo. Então, isso tudo é a cultura da construção civil, que a nossa cidade é muito rica, Sim. né? E vai absorver várias influências, inclusive na desconstrução. Porque na época seguinte, no boom da Zona Franca, foi a grana que ergue e destrói coisas belas. Destroem os palacetes portugueses, franco-italianos, para dar lugar aos caixotes. Aqueles prédios quadrados, né? E na Zona Franca, muita coisa importada, se fecha as fachadas, com neon, vende-se, compra-se, free zone, né?
as promoções do eletroeletrônico, das coisas importadas. E a gente ouve muito que antigamente tinha muita questão da cultura de ficar ali na janela, na frente de casa, por exemplo, não era todo mundo que tinha televisão. Então você ia na casa do vizinho assistir pela janela o programa que de repente você gostava, o futebol, a partida de futebol, enfim. Então tinha muito dessa cultura de ficar ali na Sim. janela, na frente de E casa. dos clubes, das agremiações também, né? E você, para se alçar socialmente, você deveria participar dessa ou daquela agremiação. Era exclusiva, você não participava de todas, não era permitido ingressar. Né? Era a construção de uma sociedade que vai se modificando ao longo do tempo, né? E aí a nossa história revela, né? Não tem como esquecer os ritos de passagem, por exemplo, das debutantes no Salão dos Espelhos do Belo Rio Negro Clube, né? Ou os jogos do Clube Ideal que mudou de lugar e onde aconteceu o assassinato da violinista Ária Ramos, né? E que vai marcar o fim da borracha, né? Isso por ali em 1915, no Carnaval. Então, aquelas famílias abastadas, aquela juventude que nasceu em berço de ouro e que vivia numa gaiola dourada, se finda. Por quê? Acabou o dinheiro da borracha. Então, vai marcar justamente essa cultura dos clubes, que vai até ali nos anos 90, né? O Bosque Clube, que era o clube dos ingleses, e por aí vai. Uau, e eu já tô anotando tudo aqui, como se fosse cair em prova, né? Mas Mas a muita, ideia... muita coisa disso cai em prova. A turma aí que vai fazer Enem, né? E que tem a memória auditiva melhor do que a visual. É por isso que a importância desse podcast, a pauta, eu quero dar o parabéns para vocês. Imagina. A gente tem muito essa memória auditiva, né? É verdade. Vai lavando louça, Isso. vai dirigindo no carro e vai absorvendo isso tudo. Agora, o que você absorve, olha, e não é brincadeira, não. Assim, você disponibiliza aí, sei lá, 45 minutos, vá lá no museu da cidade de Manaus. Sim, estamos de portas abertas. O quê? Você tem uma sala lá, tem inúmeras salas, né? Mas tem uma das salas lá, que é a sala dos prefeitos, é assim que é o nome? Sim, o Salão Nobre, Uau, a sala dos prefeitos. Mas que né? salão nobre, hein? Que você entra assim, você parece que você pisca e que você já tá vivenciando aquela época. É lindo demais que, assim, nas paredes tem todos aqueles que já Prefeitos do foram tempo do prefeitos, Império, né? da República, do Estado Novo, dos anos 50, dos anos 60 com os militares, da democratização dos anos 80, da Era Collor. Estamos lá, a história. E no teto, né, o símbolo da cidade de Manaus. Verdade. Nosso símbolo tão bonito, né, uma narrativa tão bonita, com a presença indígena, com a presença europeia, o Forte de São José e a árvore símbolo da cidade, que é a Révias Brasiliense, a nossa seringueira. Olha só, que legal. Inclusive lá também tem... Só me recorda direitinho, Léo, tem aquela parte onde os índios enterravam? Exatamente. Qual é é o uma nome? área de sepultamento. Isso. O sítio arqueológico é imenso. Da Barranca do Rio, a quadra inteira, o museu inteiro, a Praça Dom Pedro, a Praça 15 da Matriz, até a Avenida Eduardo Ribeiro. É um imenso sítio arqueológico. Agora nós temos recortes. A do Museu da Cidade é um recorte que revela o sepultamento indígena e as manilhas já do período pré-colonial e colonial. No CAM, o Centro de Arqueologia de Manaus, tem um outro recorte de cozinha. Então nós vamos ver os nossos pais indígenas de milênios atrás, séculos atrás, usando o carvão, os ossinhos de quelônio, que eles não eram bestas, né? Sabiam que era bom. Então, é todo um uso antiguíssimo, né, da área mais antiga da cidade de Manaus, Marco Zero ali. A ribeira dos indígenas, né, para a troca, para o comércio, para a socialização, torneio de esportes, aquela área.
Depois vieram os europeus. Depois chegam os judeus. Recomendo o livro Eretz Amazônia, do meu professor, saudoso professor, querido professor Samuel Ben-Shimol. Uau. Depois as obras romanceadas do Milton Atum, Dois Irmãos, Relatos de um Certo Oriente, com a chegada dos povos árabes, que foram se fixar ali na Praça dos Remédios, muito comércio, né? Ele fala de uma terra distante, das 1001 noites, com lindas princesas, vizir malvados, ladrões de lâmpada, tapetes voadores. Ele fala de Manaus. Olha só, mas então é verdade, de verdade mesmo, que ali na Praça Dom Pedro era o cemitério? Sim, sim, e não só, né? Não só. Os achados cerâmicos são variados. Não só as urnas funerárias, né? Igaçabas, mas o pão de índio, que é o carboidrato, né? A mistura dos tubérculos, das raízes, que era guardado e lá ficava e lá foram encontrados. A cerâmica para cuidados com a pele, com a beleza, para medicação. Uma riqueza cerâmica imensa de interesse nacional e mundial. Olha só, então, acompanhe, vai lá, é uma dica, assim, de ouro, é uma dica de borracha, cara. Porque realmente vale muito a pena, que você realmente absorve muito conhecimento, muita história, e você, assim, fica muito curioso. Inclusive, lá no museu, chamaram até minha atenção, assim, porque lá tem um negócio com a farinha, né? Sim, Aí o nosso mercadão. Eu olhei assim pro lado, pro outro, aí eu... Flávia, pelo amor de Deus, você não podia ter comido um pouquinho da farinha? Pode ou não pode comer? Nós somos muito manuais, né? E a gente vai no mercado para comprar, e é natural que a gente experimente. Exatamente. Mas no museu é só mostra, é só uma exposição. E é uma das nossas missões do Museu da Cidade, é formar público de museus. Como é que eu me porto no museu? Né? E aí a pessoa, uma vez que aprenda no seu museu, no museu da sua cidade, Flavinha, está pronta para visitar todos os museus do mundo. O Guild em Belém, o Museu Britânico em Londres, o Louvre na França. E você, meu Deus, que legal! Como é que eu aprendi a me portar? Como é que eu aprendi a amar o museu? No seu museu da cidade. Exatamente, e é sensacional, é lindo demais. Inclusive, vamos aproveitar e vamos falar de cultura, o Léo, que a gente fala que é uma síntese dos elementos folclóricos, musicais, religiosos, linguísticos e tudo mais. Os portugueses, os europeus, trouxeram várias influências, não só eles, né? Você já estava falando, não somente eles, mas dentre outros também. É isso? É isso mesmo, né? Os portugueses sempre foram, a maioria nesse sentido, sempre foram grandes gestores, né? Então, Manaus, de repente, passando pelos períodos dos diversos povos originários, com a chegada dos portugueses, vira uma cidade muito lisboeta, né? Com largos, praças, toda a nossa cultura gastronômica, né? Com muitos ovos. Estamos nos aproximando do Natal, então a gente consome muitos fios de ovos, as receitas dos doces, pudim, quindim, pastéis de nata, né? E aqui o nosso tributo a esses povos que contribuíram. No nosso Natal nós temos a bacalhoada. Ai, adoro. Várias formas de preparo. Sim. E não só, né? Os o ingleses, caldo verde também ali, né? que a gente ama de paixão, com muito couve, isso, né? Então a presença portuguesa está em nós, nos nossos nomes, na nossa língua, exatamente, né? A língua portuguesa. Leonardo Novellino, diretor do Museu da Cidade de Manaus, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso episódio do Escutamana e dizer que eu acho que vale sim parte 2 das nossas curiosidades. O que você acha? Já deixa mais... Olha aqui, só convidar, que a gente está aqui e é isso que a gente gosta, bater papo para você aí
escutar a gente, né? Maninho, maninha. É só Escuta, escutar. mana, então vai ter sim parte 2 da nossa curiosidade daqui de Manaus. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, inclusive já vir de novo pra cá e dizer que é muito legal a sua participação, todo o seu conhecimento. O Léo pode ficar aqui, eu já tava pedindo uma pipoca pra ficar aqui só escutando o Léo falar, porque assim, é muito legal, é muito importante a gente saber de tudo isso, Léo. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece e parabeniza a toda a equipe, Misael, você, Flavinha, sempre linda. Oh, meu Deus. O nosso povo é lindo demais, né? E a memória, ela é muito importante, porque ela vai trazer saúde, né? As nossas crianças, os nossos jovens têm que se orgulhar das suas raízes. Manaus é uma cidade singular, única no mundo, na sua formação social, econômica. O boom da borracha, o boom da Zona Franca transformou a nossa cidade, fez dela o que ela é. Uma cidade maravilhosa, não só para o turista estrangeiro, mas para todos nós que habitamos essa cidade. Então, muito obrigado a vocês. Exatamente, muito obrigada. E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio aqui que a gente preparou com muito carinho pra você aqui do Escuta Mana. E adivinha qual é o convite que eu vou te fazer? Para que você possa acompanhar os nossos outros episódios que temos aqui pra você. Beijo grande, a gente espera até a próxima.